Olá pessoal, tudo bom? O nosso último material falava sobre o conversor Buck, né? Então eu estou fazendo aqui uma pequena simulação para que a gente entenda direitinho como eu tente entender direitinho como esse conversor funciona, né? Basicamente a ideia é colocar uma chave entre a fonte e a carga para que através da razão cíclica eu consiga efetivamente controlar o valor médio da tensão que a gente vai receber lá no resistor de carga, que nesse caso aqui é um resistor de 10 ohms, tá? Bom, para tentar deixar a simulação um pouquinho mais real, eu estou usando como chave um MOSFET RF daquela mesma família que nós vamos usar no laboratório. Só que esse aqui é o IRF 150, desculpa, que é para mais baixa tensão do que aquele que a gente usa e é para uma corrente um pouco mais alta, tá? Do que aquele que a gente tem no laboratório. Enfim, para que esse MOSFET ele possa funcionar, a gente tem que lembrar que nós temos que aplicar, então, no gate, sinais altos e baixos para fazer com que ele ligue e desligue, tá? Então, um erro muito comum que os alunos cometem quando vão fazer a montagem desse tipo de circuito é colocar aqui no gate uma fonte geradora de sinal, que pode ser um CI analógico ou digital, cuja referência está ligada à mesma referência da fonte principal aqui de 30 volts, que é a fonte de potência, que eu vou tentar controlar a energia dela, né? Mas nós temos que lembrar que, num MOSFET, o sinal de gate tem que sempre ser referenciado ao source, ou seja, esse terminal aqui. Por isso que eu deixei esse fiozinho pendurado aqui. Então, eu não vou botar aqui um chip, eu vou botar uma fonte geradora de sinal. Coloquei uma fonte aqui que eu estou chamando de V-Pulse, que é meu V2, e já fiz uma configuração para ela do seguinte tipo. Ela vai ter uma tensão de 0 ou 15 volts, ou seja, a hora ela vai jogar 15, a hora ela vai jogar 0. Com um tempo de subida e descida do sinal da ordem de 10 nanosegundos, com um período total de 50 micro e com um tempo de on de 20 microsegundos, ou seja, por que eu escolhi 50 micro? 50 micro porque eu estou trabalhando com a frequência de 20 kHz, né? E 20 micro de período de on é porque eu estou trabalhando com uma razão cíclica de 40%. Agora eu vou dar uma olhada nesse sinal do gerador aqui, tá? Que representa o meu Arduino, por exemplo, o meu chip, meu 3524. Como é que eu vou fazer isso aqui no PSPICE? Vou pegar um marker diferencial, porque se eu pegar esse tipo de marker aqui, esse tipo de ponteiro e colocar aqui, ele vai tentar medir a tensão entre este ponto e a referência. Vai sair uma bagunça. Eu tenho que medir entre este ponto e esse, né? Como se eu fosse lá no meu osciloscópio, colocasse, então, deixa eu pegar um marker diferencial, colocasse o lado principal da ponteira do osciloscópio aqui e a garrinha jacaré do lado de cá. Aí eu vou simular, vou ver o que vai acontecer aqui, ver se está gerando o sinal retangular que eu tanto quero, né? Olha aqui, apareceu um sinalzinho quadradinho, né? Retangular, na verdade, né? Que vai lá para o meu... Deixa eu mexer no tempo aqui. Que vai lá para o meu MOSFET, né? Então, eu fico ele ligado durante 20 microsegundos, fico ele desligado durante 30 microsegundos, totalizando um período de 50 micro, como eu gostaria, né? Aí eu coloco um resistor de gate. Deixei intencionalmente aqui um resistor de 1K para a gente observar o seguinte. Suponho que eu queira ver que sinal está chegando no gate do MOSFET. Porque eu comentei com vocês, no dia que nós tratamos das chaves de potência, que é interessante deixar um resistor aqui no terminal do gate do MOSFET, né? Então, se eu colocar esse cara aqui, eu vou observar o seguinte. Olha como vai ficar a forma de onda. Ficou muito estranha, tá? No gate do MOSFET. Ficou toda torta. Essa em verde aqui deixou de ser quadrada para virar esse negócio aqui muito estranho. Por que que isso aconteceu? Porque você deve lembrar que existem capacitâncias parasitas aqui nesse componente, no MOSFET, entre todos os terminais, né? Entre gate source, dreno e source, dreno e gate. Então, a capacitância CGS, né, que fica entre o gate e o source, ela demora muito tempo para se carregar ou descarregar quando eu ponho um resistor muito grande aqui no meio do caminho. Por isso que eu comentei com vocês que os resistores colocados aqui no gate, eles não podem ser muito grandes.
Uma coisa da ordem de 12 ohms já deve resolver o nosso problema. Olha o que vai acontecer aqui. Nós podemos perceber que o sinal aqui está bonitinho entre o gate e o search, está praticamente um em cima do outro. Há uma pequena diferença entre eles, né? Em função dessa capacitância parasita que ali existe, mas com 10 micro passa a ser algo que não incomoda muito. Bom, agora eu já estou mandando sinal adequadamente para a chave. O que vai acontecer com a carga? Vou medir a tensão de carga, então vou botar uma ponteira desse tipo aqui e vou observar a carga. A carga, então, é este valor aqui em azul, né? Então, em azul é a tensão da carga. Vou engrossar o traço aqui para ficar mais visível. Então, toda vez que eu tenho um sinal de comando alto, vou botar um amarelo aqui para ficar mais visível também. Toda vez que o sinal de gate é alto, o transistor entra em condição e aparece tensão na carga. Toda vez em que eu desligo o sinal de comando, o transistor desliga e a tensão na carga fica zero. Então, começa a controlar essa tensão média pelo sinal de pulso. Então, quanto maior o pulso do gate, né, quanto mais largo for o pulso do gate, mais tempo vou ter tensão na carga. Então, poderia controlar essa tensão média de carga através daqui. Se eu der uma olhadinha nessa forma de onda, e se eu pedir, por exemplo, o valor médio dessa tensão, vou pedir o valor médio dela, vou botar um AVG aqui, average, né, o valor médio, AGV não, é AVG, né, AVG. Eu vou ter um valor médio de tensão de carga, pode ver que no começo o software leva um tempo para se ajeitar, mas eu vou ter um valor médio de carga próximo dos 12 volts. De onde é que vieram esses 12 volts? Olha aqui a brincadeira. Eu tenho 50 microsegundos de período e 20 microsegundos de tempo de on. Então a razão cíclica é 20 dividido por 50. Se eu multiplicar isso por 30, eu tenho teoricamente 12 volts. Então o valor aqui está em torno dos 12 volts, né? Fechando com a teoria. Bom, embora na teoria isso seja bonitinho, tem um valor médio de 12 volts, se essa tensão fosse aplicada num circuito eletrônico, por exemplo, eu iria queimar o meu componente eletrônico. Por quê? Porque eu aplicaria sinais de 30 volts e 0, 30 e 0, ou seja, não ia funcionar legal. Eu preciso fazer com que essa tensão fique mais lisinha. O que nós aprendemos lá em eletrônica analógica? Como filtrar um sinal desse? Bom, a primeira coisa que pode nos vir à cabeça é colocar um belo de um capacitor em paralelo com a carga. Então, vou colocar um capacitor aqui, em paralelo com a carga. Como a carga é de uma resistência relativamente baixa, ou seja, uso uma corrente bem grande, uma carga apreciável, eu vou colocar uns 200 microfarads, tá? Como capacitância, e vou ver o que vai acontecer com esta tensão. Vou simular novamente. E nós vamos ver uma coisa que parece legal, né? No começo a forma de onda ficou retinha, mas, pô, tem um negócio estranho, né? Ficou alta, ficou lá em cima. Por que isso? Eu estou carregando o capacitor e mantendo com valor alto. Bom, exagerei no capacitor. Vou diminuir para 100 micros. Será que vai resolver? Simulamos de novo. Continua alto. E esse não é o único problema. Olha o seguinte, vou dar uma olhada na corrente que vem da carga e passa no dreno do componente. Olha o que acontece aqui. Deixa eu achar. Opa, não coloquei a corrente, desculpa, peguei a ponteira errada. Vou pegar a ponteira de corrente, medir a corrente que vem da fonte para a carga. Olha o tamanho do pico da corrente, que deu 200 amperes no transitório. Em regime, eu teria esses picos aqui que são da ordem de uns 30 amperes. Por que isso ocorreria? Porque toda vez que eu fechar a chave, eu estou aplicando uma tensão direta no capacitor sem nenhum elemento que limite a corrente. Então, tem que colocar alguém aqui no meio do caminho. Por isso que um buck tem no meio do caminho um indutor. Vou colocar um indutor aqui, né? Quando eu colocar o indutor, eu vou ver que coisa vai ficar mais bonitinha. Olha o que aconteceu aqui. Agora eu estou conseguindo controlar a tensão aplicada à carga, né? O negócio está começando a melhorar. Vou botar um indutor um pouco maior, né? Então veja que eu começo a ter um comportamento mais adequado da minha
forma de onda, né? Ou seja, eu preciso daquele indutor ali no meio do caminho. Olha o valor da capacitância, aqui não houve cálculo nenhum, eu simplesmente coloquei um capacitor, né? Provavelmente se eu baixar isso aqui para uns 50 micro e colocar uns 200 aqui, eu vou conseguir uma tensão mais adequada no meu estágio de saída, né? Olha aqui, eu tenho aqui em vermelhinho, vou dar uma engrossada na forma de onda, propriedades, eu tenho aqui a tensão de carga, né? Como o capacitor está se carregando, ele não sai de um valor carregado, ele vai carregando lentamente, à medida em que a chave fecha e abre, né? Cada vez que a chave fecha, a corrente no indutor, consequentemente na chave, sobe e depois ela cai. Então eu tenho sempre este comportamento, suba a corrente. Se eu olhar, mas o circuito ainda não está pronto, tá, gente? Então estou aí a caminho de montar o meu bust. Tá? Então eu tenho aqui uma melhora no comportamento do meu circuito. Bust não, acabei de falar, do meu buck. O meu buck ele está funcionando de uma maneira mais adequada. Estou começando a ajeitar a tensão de saída do meu conversor, né? Bom, está perfeito? Não, ainda não está perfeito, né? O que é que nos falta aqui nesse componente? Bom, toda vez que eu fecho o circuito, aplico uma tensão sobre uma indutância, toda vez que eu abro a chave eu posso ter problema. Então vamos colocar aqui um diodo de break. E vou colocar aqui no meio do caminho para ver o que acontece. Vou voltar a simular esse meu circuito. Olha aqui o que aconteceu com a nossa forma de onda. Olha a tensão que bonitinha, né? Nós estamos com a tensão de carga aqui, que já está próximo do valor ideal, próximo do valor teórico, em torno de 17 volts. Ele ainda está no transitório, porque toda vez que eu ligo, o circuito leva um tempinho para se ajeitar, ele tem um overshoot aqui, depois ele vai caindo e tendendo para o valor correto. Mas aqui nós já conseguimos ver as principais formas de onda do conversor, né? Nós vemos aqui a tensão na chave, nós vemos aqui, eu vou até apagar uma dessas tensões, vou apagar esta tensão aqui, né? Nós vemos a tensão de carga, a tensão no comando, a tensão na saída, eu vejo que a corrente indo pelo dreno do componente, vou ver agora a corrente que vai passar no diodo, né? Deixa eu inverter essa corrente aqui. Eu vejo que toda vez que a chave é comandada a ligar, ela liga a corrente na chave e sobe. Quando a chave desliga, essa corrente é assumida pelo diodo, até que ele descarregue o indutor, né? Aqui eu estou trabalhando no modo de condução descontínuo, tá? Então, eu precisaria de mais um tempo de simulação para deixar isso perfeito, mas já deu para observar o comportamento do buck, né? Bom, pessoal, espero que tenha sido interessante essa simulação para vocês, tá bom?